Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 22 de abril de 2023. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ajudar a gente a bater nossa meta de 300 inscritos. Vamos nessa? Bora pessoal, sabadão, temos uma grade muito recheada, bastante jogos interessantes. Só repassando rapidamente, ontem mais uma vez ficamos por causa de um palpite para não acertarmos todos, já é o terceiro dia seguido, mas estamos numa fase muito boa, nosso bilhetinho bateu mais uma vez, então vamos dar início aqui. Para começarmos, vamos na segunda divisão da Alemanha, confronto entre Rostock versus Fürth às 8 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Fürth é o 10º colocado em 28 jogos, tem 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Já o Rostock é o penúltimo colocado em 28 jogos, tem 7 vitórias, 4 empates e 17 derrotas, o time que mais perdeu. O que nós temos de interessante aqui? Rostock num péssimo momento, não ganhou nas últimas 10 partidas. O Fürth marcou gol nas últimas 10, marcou o primeiro nas últimas 8, vem num bom momento. Então para este confronto aqui, acredito que o Fürth não irá perder para o Rostock. Fürth vivendo um bom momento, o Rostock num péssimo momento. Vamos aproveitar para entrar na dupla chance para o Fürth neste confronto. Ainda pela Alemanha, vamos agora para a primeira divisão, confronto entre Borussia Dortmund versus Frankfurt às 13h30. Classificação dos dois. Borussia Dortmund brigando pelo título aqui com o Bayern de Munique, está 2 pontos atrás dele, em 28 jogos tem 18 vitórias e 7 derrotas. Já o Frankfurt é apenas o 7º colocado, em 28 jogos tem 11 vitórias e 8 derrotas. O que nós temos de interessante? Borussia Dortmund marcou em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10. O 0,5 HT bateu nas últimas 10, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 8. Já o Frankfurt, o mais interessante é que ele não ganhou em 9 das últimas 10 partidas. Acredito muito na vitória do Borussia Dortmund, mas com uma odd excelente vamos aproveitar para entrar na dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a segunda divisão da Itália, temos o confronto entre Cittadella versus Genoa às 9 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Genoa é o 2º colocado, em 33 jogos ele perdeu apenas 5 partidas, é o time que menos perdeu na competição. Já o Cittadella é o 15º colocado, em 33 jogos só venceu 8. O que nós temos de interessante aqui? Cittadella não ganhou nas últimas 7 partidas e o Genoa não perdeu nas últimas 10 partidas. Não tem para onde fugir, jogando fora de casa vamos entrar na dupla chance para o Genoa nessa partida. Agora vamos aqui para a Turquia, confronto entre Uranyaspor versus Besiktas às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Besiktas é o 3º colocado, em 29 jogos tem apenas 4 derrotas. Já Uranyaspor é o penúltimo colocado, em 28 jogos tem apenas 5 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? Uranyaspor não ganhou em 9 das últimas 10 partidas e o Besiktas não perdeu nas últimas 7 partidas. Vamos aproveitar essa odd excelente aqui para entrarmos na dupla chance para o Besiktas neste confronto. E agora vamos para o confronto entre Burnley versus Queen's Park Rangers às 11 horas da manhã. Jogo que poderá ser o jogo do título do Burnley. Vamos ver a classificação dos dois. Burnley é o líder da competição, em 42 jogos já soma 26 vitórias e apenas 2 derrotas. Já o Queen's Park Rangers é apenas o 21º colocado, em 43 jogos tem apenas 11 vitórias e 21 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Burnley não perdeu nas últimas 5 partidas, Queen's Park Rangers não ganhou nas últimas 7. Com essa odd de 1,36 eu quero entrar na vitória seca para o Burnley neste confronto. Jogando em sua casa, ele vai buscar esse título da Championship. E agora vamos para a Premier League, confronto entre Brentford versus Aston Villa às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. O Aston Villa vem num excelente momento, em 31 jogos ele é o 6º colocado com 15 vitórias. Já o Brentford vem num péssimo momento, ele começou muito bem a temporada e agora só vem em decadência. É o 9º colocado, em 31 jogos, tem 10 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Brentford não ganhou nas últimas 5 partidas, Aston Villa não perdeu nas últimas 8. Quero aproveitar esse ótimo momento do Aston Villa, mesmo jogando em casa, vou aproveitar para entrar na dupla chance para o Aston Villa nesta partida. Ainda aqui pela Premier League, confronto entre Liverpool versus Nottingham Forest às 11 horas da manhã.
Aqui nós estamos sem status do Liverpool, mas é um time que é muito over, ganhou o último confronto dele por 6-1. Já o Nottingham Forest sofreu gol nas últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 10 partidas, o mais de 1,5 gol bateu nas últimas 10 partidas. Essa odd de 1,17 para o Liverpool está muito baixo, o Liverpool é um time muito traiçoeiro, então o que eu quero buscar aqui é gols, dois times muito over, vou buscar aqui o mais de 1,5 gol para este confronto. Ainda aqui pela Premier League temos o confronto entre Leicester versus Wolverhampton às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Wolverhampton é o 13º colocado, em 31 jogos tem 9 vitórias e 15 derrotas. Já o Leicester vem num péssimo momento, é o 19º colocado, em 31 jogos tem 7 vitórias e 20 derrotas. O que nós temos de interessante aqui dos dois? O Leicester sofreu gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10 partidas. Já o Wolverhampton das últimas 5 ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Acredito muito que o Wolverhampton não irá perder para o Leicester. Vamos aproveitar esse péssimo momento do Leicester e vamos entrar na dupla chance para o Wolverhampton neste confronto. E agora vamos para a segunda divisão da França, confronto entre Laval versus Sochaux às 14 horas. Classificação dos dois. O Sochaux é o 4º colocado, em 31 jogos tem 15 vitórias e 9 derrotas. Já o Laval é o 17º colocado, em 31 jogos tem apenas 9 vitórias e 18 derrotas. O que nós temos de interessante? Laval sofreu gol nas últimas 7 partidas, perdeu as últimas 7 partidas. Sochaux marcou o primeiro nas últimas 4, marcou gol em 8 das últimas 10. O over 2,5 bateu nas últimas 3. Dos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Acredito muito que o Sochaux não irá perder este confronto para o Laval, então vamos aproveitar e entrar na dupla chance para ele neste confronto. Ainda aqui pela segunda divisão da França, confronto entre Le Havre versus Quevilly às 14 horas. Classificação dos dois. Le Havre é o líder da competição, em 31 jogos ele tem apenas uma derrota. Já o Quevilly é o 8º colocado, em 31 jogos tem 11 vitórias e 10 derrotas. O que eu tenho mais de impressionante aqui, o Le Havre não perdeu ainda em 2023. O Le Havre não perdeu nas últimas 10 partidas, está 16 jogos invictos. O Quevilly sofreu gol primeiro nas últimas 6. Aqui os últimos 5 jogos dos dois. O Le Havre ganhou 2 e empatou 3. O Quevilly ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em sua casa, acredito muito na vitória do Le Havre, mas vou aproveitar para entrar na dupla chance para ele neste confronto. Ainda aqui pela França, só que pela primeira divisão, confronto entre Lens versus Mônaco às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Lens é o 3º colocado, em 31 jogos já fez 51 gols e sofreu 25. Já o Mônaco é o 4º colocado, em 31 jogos fez 66 gols e sofreu 43. O que nós temos de interessante aqui? O Lens marcou nas últimas 10 partidas, o mais de 1,5 gol bateu em 9 das últimas 10. O Mônaco marcou primeiro nas últimas 4, sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de 2,5 gols bateu nas últimas 3 partidas. Não tem para onde fugir, jogo para gols, dois times aqui buscando a fase de classificação da Liga dos Campeões. Então vamos aqui entrar no mais de 1,5 gol para este confronto. Vamos agora aqui para a Itália, confronto entre Lazio versus Torino às 13 horas. A classificação dos dois. Lazio é a 2ª colocada da competição, em 30 jogos tem apenas 5 derrotas. Já o Torino é o 11º colocado, em 30 jogos tem apenas 10 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? A Lazio marcou primeiro nas últimas 5 partidas, marcou em 8 das últimas 10, o menos de 3,5 gols bateu nas últimas 10, dos últimos 5 jogos ganhou 4 e empatou 1. A Torino perdeu o primeiro tempo nas últimas 4 partidas, dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. Jogando em sua casa, acredito muito na vitória da Lazio, mas principalmente acredito que ela não irá perder este confronto para a Torino, então vamos buscar aqui a dupla chance para ela neste confronto. E vamos agora aqui para Portugal, confronto entre Paços de Ferreira versus Porto às 16h30. Classificação dos dois. O Porto aqui ainda sonhando com o título de Portugal, 2º colocado em 28 jogos, tem apenas 3 derrotas e 21 vitórias, está a 4 pontos aqui do Benfica. Já o Paços de Ferreira tentando fugir aqui da zona de rebaixamento, em 28 jogos tem apenas 4 vitórias e 19 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Paços de Ferreiras marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Já o Porto não perdeu nas últimas 7 partidas. Com essa odd aqui de quase 1,30, nós vamos aproveitar para entrar na vitória seca para o Porto neste confronto. E agora vamos de Brasileirão, confronto entre Fluminense versus Atlético Paranaense no Maracanã.
Classificação dos dois. Fluminense está líder da competição, começou muito bem, ganhando por 3-0 fora de casa. Já o Atlético Paranaense também começou bem, jogando em sua casa, ganhou por 2-0. O que nós temos de interessante aqui? Fluminense marcou primeiro nas últimas 5 partidas, não perdeu nas últimas 5. O Atlético Paranaense vem no momento mais under. Só que o mais interessante aqui, quarta-feira os dois terão Copa do Brasil. O Fluminense praticamente já está classificado, fez 3-0 em cima do Paysandu. Então provavelmente irá com o time reserva na Copa do Brasil. Já o Atlético Paranaense irá jogar em sua casa contra o CRB. Ele perdeu o primeiro confronto, então ele não poderá jogar com o time reserva. Acredito muito que contra o Fluminense ele não irá com o time titular, irá com o time misto. O Fluminense então é muito favorito para este confronto. Com essa odd de 1,62 vamos entrar na dupla chance para o Fluminense nessa partida. E agora vamos de Real Madrid versus Celta de Vigo às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Real Madrid é o segundo colocado da competição, em 29 jogos tem 19 vitórias. Já o Celta de Vigo é apenas o 12º colocado, em 29 jogos tem apenas 9 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? O Real Madrid acabou de classificar na Liga dos Campeões, então agora essa semana ele estará focado somente na La Liga, buscando aqui chegar o mais próximo do Barcelona, aproveitando que o Barcelona está tendo tropeços nas últimas rodadas. Real Madrid marcou gol nas últimas 7 partidas, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 7. Já o Celta de Vigo não perdeu em 8 das últimas 10, também não vem num mau momento. Mas com essa odd de 1,40 jogando em sua casa, o Real Madrid é muito favorito e o que eu quero buscar é a vitória seca do Real Madrid neste confronto. E agora vamos para o Chile, confronto entre o Huachipato versus Unión La Calera às 16 horas. Classificação dos dois. O Huachipato é o líder da competição, em 10 jogos tem 7 vitórias e apenas 2 derrotas. Já o Unión La Calera é apenas o 11º colocado, é um time que perde pouco, mas empata muito. Tem 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Huachipato marcou primeiro em 9 das últimas 10, marcou em 9 das últimas 10. Dos últimos 5 jogos, o Huachipato ganhou 3, empatou 1, perdeu 1. Unión La Calera empatou 4 e perdeu 1, já está 5 jogos sem ganhar. Então para este confronto aqui, jogando em casa, acredito muito na vitória do Huachipato, mas com essa odd excelente vamos entrar na dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Colômbia, às 16h10 temos confronto entre Alianza Petrolera versus Deportivo Cali. A classificação dos dois. Petrolera muito bem na competição, em terceiro colocado, 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Deportivo Cali aqui é apenas o penúltimo colocado, em 14 jogos tem apenas 2 vitórias e 6 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Petrolera não perdeu em 9 das últimas 10. Nos últimos 5 jogos dos dois, Petrolera ganhou 4 e perdeu 1. Já o Deportivo Cali perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1. Jogando em sua casa, acredito muito que o Petrolera não irá perder este confronto. Com 2,40 vamos aproveitar para entrar na dupla chance para ela nessa partida. Ainda aqui pela Colômbia, confronto entre Santa Fé versus Bucaramanga às 22h30. Classificação dos dois. Santa Fé é o 11º colocado, em 13 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Bucaramanga é o 18º colocado, em 14 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O que nós temos de interessante? Santa Fé não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, Bucaramanga não ganhou nas últimas 10 partidas. Então para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Santa Fé não irá perder, vamos buscar a dupla chance para Santa Fé neste confronto. E agora vamos para a partida no Paraguai, confronto entre Sportivo Trinidense versus Guairenha às 18 horas. A classificação dos dois. O Trinidense é o 5º colocado, em 13 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Guairenha é o penúltimo colocado, em 13 jogos tem apenas 1 vitória. O que nós temos de interessante? O Trinidense marcou nas últimas 10 partidas, marcou primeiro em 8 das últimas 10. Já o Guairenha não ganhou nas últimas 10 partidas. Jogando em sua casa, acredito muito que o Trinidense não irá perder para o Guairenha, então vamos buscar a dupla chance para o Trinidense neste confronto. Então é isso, pessoal, muito obrigado, espero que seja um sabadão de green, bastante jogos aqui interessantes para fazermos bons lucros. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer mais aí no YouTube, bater nossa meta nesse momento que é o de 300 inscritos e vamos de green!